Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo é para novamente esclarecer como que nós vamos configurar a plataforma, né, o Profit, com o Setup Viper. Na verdade, com o indicador Viper, que o setup é um pouquinho mais complicado. Então, normalmente, as plataformas vêm com essa forma que está aí, né? Candles vermelhos para venda, candles verdes para compra. Então a primeira coisa que eu faço, pessoal, né, fora modificar aqui para 11R, que é o tempo que eu uso, é modificar a cor dos candles. Então vamos lá em propriedade do IN, aparência, eu deixo os candles todos brancos, somente com as bordas coloridas. Isso vai facilitar muito na hora de colorir, porque não dá mistura de pixels. E no meu caso, para o robô ler é muito mais fácil. Senão ele fica confundindo as cores dos pixels. Agora vamos inserir. Vamos inserir primeiro o indicador, que no caso agora é o Viper 2.1. Eu vou passar para vocês logo mais. Ok, vamos inserindo. Vocês estão vendo que o indicador está com as cores todas bagunçadas, né? Então a gente clica aqui, exclui a regra de coloração dele, ele volta ao normal. Está lá a linha de suporte, a linha de resistência, a linha que define os 50% do range entre suporte e resistência, média rápida, média longa e o nosso stop, trailing stop, né? E é isso aí. Vamos inserir agora a regra de coloração propriamente dita. Como eu falei, Viper de novo, né? 2.1, inserir. Ok, pronto. Todos os candles já devidamente coloridos quando satisfazem as exigências do algoritmo, certo? Para operar você já sabe, né? Verde compra, vermelho vende, laranja é o que ocorre, a operação que está ocorrendo, e azul finalização da operação. Qual a diferença do 2.1? As pessoas estavam me cobrando que era muito engessado o algoritmo, porque na verdade eu desenvolvi para mim, para eu usar com o robô. Então não tinha necessidade de ficar alterando ele toda hora. Se precisasse alterar, eu entrava no código-fonte. Mas como as pessoas pediram, e aqui a gente é o mais democrático possível, eu modifiquei o algoritmo para poder fazer as alterações de parâmetro. Se vocês preferirem, é só clicar em propriedades do Viper 2, em parâmetros, e aí vocês podem modificar o stop loss, o parâmetro de suporte e resistência, a média rápida, a média longa e o deslocamento. Esse deslocamento, pessoal, é para as pessoas que gostam de trabalhar com setups do tipo Larry Williams, né? Que utiliza duas médias móveis, sendo que uma é deslocada. Então ele desloca a média 9, 1, 2 até 3 períodos para definir as entradas. Mas isso aí é para quem quiser, certo? E basicamente é isso. Agora, a gente precisa também, as pessoas estão com muitas dúvidas em relação à utilização do gráfico Renko. Eu utilizo o gráfico Renko no algoritmo, por quê? Primeiro que eu utilizo o robô, então para fazer o controle do gerenciamento de risco é muito mais eficiente. Né? Porque se você imaginar que cada candle desse tem exatamente a mesma quantidade de ticks, e que cada tick tem 5 pontos, você consegue definir o seu stop financeiro de uma maneira mais efetiva, né? Mais eficiente. Entenderam? Mas não necessariamente precisa ser 11R. É que 11R é o gerenciamento que eu achei mais cômodo para o meu caixa, para o meu financeiro. Né? Aqui, por exemplo, está com 250 pontos. Então, é muito mais cômodo para mim trabalhar dessa forma.
Outra coisa, pessoal, é sobre o setup propriamente dito, né? Que uma coisa é o indicador, o outro é o setup. Como é que eu trabalho? Por exemplo, aqui ele deu um sinal de compra. Então, através de ordem OCO, eu faria a entrada exatamente aqui, que seria em 103.450, e vocês podem observar que ele faz três parciais curtas, com 50 pontos, 100 pontos e 150 pontos. Vou aumentar aqui para ficar melhor, certo? E o nosso stop lá em 200 pontos. Como vocês podem ver, está bem definido. Nessa operação, que eu não peguei porque já era bem tarde, é lógico, vocês podem ver que o setup deu 50 pontos, depois ele deu mais 100 pontos, aí ele voltou, aí ele foi para Deus, pagou 150 pontos, voltou novamente, certo? E a operação seguiu em frente. Mas vocês podem observar que o stop ele foi subindo aqui, ó. No caso o stop, né, vem de stop ali, ó, ele foi subindo aqui, ó. Aqui ele zerou o stop, ó, e continuou subindo. Aqui a operação parou, né? A bolsa fechou, então parou. Mas foi subindo. E o trailing stop do algoritmo, ele vai acompanhando o fluxo, certo? Mas caso acontecesse de voltar, como eu já tinha pego aqui, olha, 50 pontos, mais 100 pontos, mais 150 pontos, na verdade eu tinha pego 300 pontos. Se você for analisar por aí, porque a operação na verdade era para continuar só com o contrato. Os três primeiros funcionam como se fosse uma garantia do stop. Ah, mas e se o mercado voltar tudo na cara? Você tem que ter um gerenciamento financeiro capaz de suportar levar 200 pontos com 4 contratos. Ou você pode operar com 2 contratos, 3 contratos, e pode operar também com um contrato, isso depende de cada um. Eu opero assim, porque como eu falei, aqui por exemplo, era uma operação que estava tranquilo. Quando chegou aqui, ó, quando chegou exatamente aqui, era uma operação que estava zerada. Se o mercado voltasse todo na minha cara e me estopasse, eu não sairia zerado dela. Entendeu? Ia sair com 50 pontos. E se voltasse um pouco antes, poderia voltar zerado. Isso que eu falo que é o gerenciamento de risco do setup Viper. Tá certo? Aqui, no caso, né, uma venda. A venda foi aqui, ó, deu sinal, vendeu imediatamente na abertura do próximo candle, que foi aqui, e pegou rapidamente os 300 pontos, certo? E o stop foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, certo? E parou aqui, ou seja, saiu aqui, certo? 150 pontos mais 300 pontos, foram 450 pontos. E é isso aí. Agora, como eu falei, o stop depende do caixa de cada um. A quantidade de contrato depende do caixa de cada um, certo? A minha mão é diferente da de vocês. De repente até muito menor. Mas isso quem tem que definir é cada um, certo? Eu falei, eu divido os meus lotes de contratos em 4 grupos. Cada um fica com 25%. Então, normalmente eu trabalho, por exemplo, com 12 contratos. Cada lote fica com 3 contratos. Então, eu faço 3 contratos com 50 pontos, 3 faz uma parcial em 6, 3 faz uma parcial em 150 e 3 continua a operação. Essas 3 primeiras parciais, na verdade, é só para fazer uma garantia do caixa. E assim a gente vai indo. Pessoal, se tiverem alguma dúvida,
É só perguntar. Falou?